você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 32. Até o versículo 45, convido você à leitura. Então nós vamos orar uma vez mais, pedindo que o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32 ao 45, a palavra de Deus diz assim: Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, que essas verdades implícitas aqui na Tua palavra possam emergir desse livro sagrado e encontrar solo fértil em nossos corações. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que o Senhor possa nos ensinar com a pureza e com o poder da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa nos transformar, segundo a semelhança e o caráter do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse é um texto de contrastes. Nós poderíamos dizer que esse é um texto de contrastes, e nós já vemos isso logo no início, vemos no texto como um todo, porque enquanto Jesus ele caminha corajosamente, efetivamente rumo à cruz do Calvário, o texto nos diz que os seguidores dele estão com medo. Enquanto Jesus tem uma mente tomada pelo conceito de entrega total, os discípulos possuem pensamentos egoístas. Enquanto Jesus valoriza o serviço, os discípulos estão mais interessados em poder. E é a terceira vez no Evangelho de Marcos que Jesus ele vai falar claramente, não apenas a partir de parábolas, a partir de analogias, é a terceira vez que ele fala de modo claro sobre a cruz. É a terceira vez que eles parecem não entender, ou eles parecem não querer lidar com essa realidade de um Cristo morto numa cruz. Mas é a primeira vez que Jesus diz onde isso deve acontecer, e é a primeira vez que ele diz com detalhes como isso deve acontecer. Quando ele diz que o Filho do Homem seria zombado, cuspido, maltratado, crucificado. Então é dito que eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, os discípulos admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Lembre-se que isso é exatamente após o momento que Jesus tem com aquele jovem rico. E nós falamos sobre isso semana passada, quando Jesus traz uma mensagem contundente acerca do valor do Evangelho.
e eu tenho uma percepção de que nas últimas semanas, conforme Jesus ele vai se aproximando da cruz, e nós temos acompanhado isso, nas últimas semanas, todos os referenciais bíblicos trazidos aqui, a partir desse púlpito, através do Evangelho de Marcos, têm sido contundentes. Algumas semanas atrás, Jesus nos falou e nos ministrou sobre a realidade do casamento e do divórcio. Mensagem contundente, trazendo uma realidade que o casamento era para a vida. Esse é o projeto ideal de Deus. Depois, Jesus ele fala da simplicidade do reino de Deus, tal qual traduzido pela figura de uma criança. E ele nos ensina, portanto, que para entrar no reino de Deus, tem que receber o reino de Deus como uma criança recebe. Isso é, ele nos ensina que nenhum de nós possui ou deve possuir qualquer senso de mérito. Essa é uma mensagem contundente. Depois, Jesus ele fala com o jovem rico e contrasta o jovem rico com a criança. Porque o jovem rico pensava que por ter, por possuir, seja bens ou seja status social, ele mereceria alguma coisa. O jovem rico, por ser religioso e cumpridor da lei, ao menos a partir daquilo que é visto exteriormente, ele realmente achava que ele estava muito perto de ser salvo ou quem sabe até salvo. E Jesus fala, não. Jesus toca naquilo que para ele naquele momento é um ídolo, é um Deus. Ele fala, livre-se do teu Deus, que no caso daquele jovem era o dinheiro, porque ele possuía muitas riquezas. O texto diz que ele vai embora abatido, ele vai embora entristecido, porque ele sabe que ele está diante do Cristo, ele sabe que ele está diante de Deus, mas ele sabe que ele não está pronto o suficiente para abandonar todo o seu conforto e sua comodidade em prol daquilo que é a proposta do Evangelho. Então, Jesus está dando uma atrás da outra, a verdade é essa. E os discípulos estão ouvindo. E aí Jesus começa a subir para Jerusalém. E aí Jesus fala de morte. Os discípulos estão com medo. Eu estaria, provavelmente, e você também. E o que acontece aqui é que Jesus fala que ali em Jerusalém, note que eles estão próximos da Páscoa. Ali em Jerusalém, ele haveria de ser morto. Ele haveria de ser preso. Ele haveria de ser zombado. Ele haveria de ser cuspido, ele haveria de ser açoitado, versículo 34, e ele haveria de ser morto. E os discípulos ouvem essa mensagem. Como é que nós responderíamos a essa realidade? É a terceira vez que Jesus fala sobre isso. É a primeira vez que ele dá clareza de detalhes, como eu disse, não apenas sobre o que vai acontecer, mas como vai acontecer e onde vai acontecer. É uma realidade iminente. Como é que nós, se estivéssemos aqui nesse círculo mais próximo de Jesus, os 12, como é que nós reagiríamos? Não dá para acreditar, ou acreditar, como alguns deles reagiram. Olha o versículo 35. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Já a abordagem é infantil, né? Você consegue perceber? Quem tem filho pequeno aí? Quem tem filho pequeno? Alguns de vocês. Isso equivale ao teu filho ou à tua filha chegando e falando assim, pai, mãe, quero te pedir uma coisa. Aí você fala assim, pede. Não, primeiro você fala que deixa. Não tem como responder um negócio desse. Não, primeiro você fala que deixa. Você promete? Você fala, não posso prometer. Primeiro me fala o que é. Não, primeiro você promete. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí eles dizem, Jesus fala, o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus ele está falando de açoite, Jesus está falando de cusparada, Jesus está falando de zombaria, Jesus está falando do fim do seu ministério terreno, ao menos nessa primeira fase. Jesus está falando do ápice, o cumprimento de o porquê ele veio à terra. Jesus ele já está com esses caras há mais de 3 anos. Então eles deveriam estar estarrecidos, talvez amedrontados poderia ser uma opção, embora não justificável, mas qualquer atitude era esperada aqui. Quem sabe conforto de saber que Jesus haveria de morrer, mas ele disse que no 3º dia ele haveria de ressuscitar. Então, uma série de possibilidades, mas essa aqui não dava para entender.
Quem sabe eles tinham em mente a lógica da ressurreição. Quem sabe eles tinham em mente, ok, Jesus vai morrer, mas ele vai ressuscitar, ou seja, ele será vitorioso sobre a morte, e se nem a morte pode ir com Jesus, então a gente está bem. Então, se Jesus vai estabelecer o reino dele, então deixa a gente fazer uma jogada aqui. É no mínimo falta de tato, gente. É no mínimo falta de tato, porque Jesus chega, junta o pessoal, fala, então, gente, eu vou morrer. Aí levanta dois e fala, ok, vamos discutir o testamento, então. É isso que eles estão fazendo. Jesus fala da sua morte, e eles falam, ok, vamos ver com o que vai ficar esse negócio. Alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos, eles olham para essa passagem e eles pensam, não, Tiago e João pensavam que Jesus haveria de estabelecer o seu reino na terra. Então, eles estão pensando em governo político. Eles estão pensando em reinar aqui. Outros dizem, não. Eles têm em mente a glória eterna. Então, eles querem reinar pela eternidade. Eu sou daqueles que pensam que eles entenderam a realidade da glória eterna, minimamente possível, para poder dizer, ok, Jesus, nós queremos reinar contigo lá, pela eternidade. O que quer que seja, eles fazem um pedido absurdo. E aí Jesus ele diz no versículo 38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? É interessante que Jesus ainda não estava na cruz, mas no caminho para a cruz, a forma, o tempo verbal que ele coloca aqui eu já estou vivendo isso. Eu já estou sofrendo na minha própria carne, no meu próprio corpo e no meu próprio espírito, a agonia da cruz, não tem mais volta. Ele diz, o cálice que eu estou bebendo, ou vocês podem ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Ou seja, vocês não estão entendendo que esse negócio já está acontecendo, gente. Vocês não estão conseguindo perceber a dinâmica daquilo que Deus está fazendo diante dos olhos de vocês. E como é triste, Deus está agindo e nós alheios, né? Aquilo que Deus está realizando. E eles estão tão alheios que, versículo 39, eles respondem, sim, podemos. Tranquilo. Mais uma vez, eu acho que é importante nós observarmos aqui algumas coisas. Mais uma vez, você não vê, porque Jesus já falou sobre isso, você não vê Jesus recriminando o desejo dos discípulos por grandeza. Isso é muito importante. Jesus não chega para os discípulos e fala, que papo é esse aí de ser grande? Que papo é esse de querer ter autoridade? Jesus não recrimina isso. E talvez isso pode surpreender alguns de nós. Jesus, na verdade, ele deseja ensiná-los que o conceito de grandeza no reino de Deus é completamente diferente. Não é que não haja um conceito de grandeza, é que é diferente da maneira como eles enxergam. E pessoalmente, isso é uma opinião pessoal, eu estou cada vez mais convencido de que, de fato, nós precisamos, como cristãos, reconceituar a grandeza e desejá-la, a partir do filtro que é o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Talvez o mal da igreja brasileira, e eu não vou falar igreja mundial, porque eu não sei como é que é a igreja no mundo. Eu leio sobre a igreja no mundo, mas eu vivo a igreja brasileira. Mais especificamente, eu vivo a igreja em Campo Mourão. E talvez um dos grandes males da igreja evangélica brasileira é que muitos cristãos estão absolutamente confortáveis na sua caminhada. Está tudo bem. Já ouviu aquele dizer, o animal satisfeito dorme? Já ouviu isso? Ele caça, fica satisfeito, o que ele faz? Ele dorme, é um urso que hiberna. Muitos de nós estão dormindo espiritualmente. Muitos de nós não foram despertados, ou quem sabe foram um dia a partir da conversão, mas voltaram a dormir novamente, estão num estado de anestesia espiritual e pensam que o evangelho é minimamente ir uma vez por semana na igreja e está tudo certo. Eu estou falando de gente lá de fora, mas de repente eu estou falando de nós mesmos. Talvez você se encontre nessa situação. A pergunta é, você deseja? E eu sei que às vezes essas perguntas são muito conceituais, a gente acaba romantizando.
Outro dia eu estava no grupo de estudo, a gente discutiu sobre isso, né, a partir da história do jovem rico. Será que nós abandonaríamos tudo por Jesus? Eu falei, gente, vamos falar a verdade. Essa leitura é romântica ou a gente está se perguntando isso mesmo? Então a pergunta que eu tenho a fazer é: você deseja realizar coisas grandiosas em prol do reino de Deus? Pense antes de responder. A segunda pergunta: você tem vivido essa realidade? Que realidade? A realidade que denota alguém que quer realizar grandes coisas em prol do reino de Deus. Eu não estou falando de realizar grandes coisas usando o Evangelho como plataforma para performance pessoal. Isso daí está cheio. Cheio de pessoas usando a fé para enriquecimento, cheio de pessoas usando outras pessoas para terem uma projeção pessoal. Isso está cheio, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de usar a igreja, eu não estou falando de usar ministério, eu não estou falando de usar gente, eu não estou falando de usar o pobre, de dar comida para o pobre, de levar uma cesta básica, de dar uma ajuda. Para quê? Para se alimentar do pobre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando grandes coisas para a glória de Deus. Porque se um dia nós formos lembrados, depois que partimos dessa terra, não que esse deva ser um alvo, mas para nos ajudar a pensar, nós queremos ser lembrados pelo quê? A história conta os grandes feitos de vários homens. Coisas grandiosas realizadas. Mas a pergunta é: grandiosa por qual ótica? Tem homens que erigiram impérios. Quem disse que isso vale alguma coisa para o reino de Deus? O nosso negócio não é lidar com o império, o nosso negócio é lidar com o reino. O nosso negócio não é construir uma torre, o nosso negócio é espalhar. É gerar uma cidade. Não é isso? É isso que o Evangelho nos propõe. Desde o Gênesis, quando Deus fala, vez após vez, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem sobre a terra. Qual foi o pecado de Babel, gente? Que lá na frente vai gerar esse conceito que até hoje está impregnado em nós, que é o conceito da Babilônia espiritual. Que lá em Apocalipse, antes do retorno de Jesus, ou no momento do retorno de Jesus, vai cair por terra. O que é a Babilônia? Apocalipse vai nos dizer. Babilônia é esse espírito que rege a humanidade pelo desejo de ser. O desejo de ser grande, o desejo de possuir. O desejo de meramente acumular tesouros para si. E quando a Babilônia cair, e ela vai cair, porque a palavra de Deus diz que esse espírito daquele que vive para si vai cair, muitos irão chorar. E o texto diz: muitos irão chorar pela Babilônia, porque a Babilônia, ou esse espírito babilônico, fez deles homens e mulheres ricas. Onde é que está o nosso coração? Se ele está voltado para esse senso babilônico, o qual não precisa se conhecer a Deus para gostar dele, então nós estamos completamente perdidos. Se nós achamos que isso é grandeza, nós estamos perdidos. Qual foi o pecado de Babel? Deus falou: espalhem-se. Babel queria juntar-se. Deus falou: espalhem-se, sejam férteis, multiplicam-se. Faça o meu nome conhecido. O que Babel quis, a partir de Nimrod e todos os seus habitantes? Construir uma torre para chegar até o céu, fazer o seu nome conhecido e proteger-se a partir de si mesmo. E esse espírito está impregnado em nós até o dia de hoje. Alguns serão lembrados por terem construído verdadeiros impérios. Eu quero estar entre os que viveram para expandir o reino. Então Jesus não está recriminando a grandeza. Jesus só está dizendo que no reino de Deus, grandeza tem outro formato. Vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo, Jesus está falando para Tiago e para João. Os discípulos, eles possuíam uma visão distorcida da proposta de vida do Evangelho. E ouso dizer que tantos cristãos ainda hoje também têm uma visão distorcida do Evangelho.
Uma visão romântica, uma visão triunfalista. Falei sobre isso semana passada, repito, e acho que dá para falar isso toda semana. Há muitos cristãos que acham que Deus é um oráculo, que está ali para ouvir os nossos pedidos. Eu estava falando sobre oração quinta-feira aqui, na nossa escola de fundamentos. E eu fiz uma pergunta: o que é oração? Várias respostas, boas respostas. E eu falei, oração é para pedir, oração para que é? Não, oração não é só para pedir, não. Oração inclui petições, inclui súplicas, ok. Então, a gente conseguiria orar aqui 1 hora sem pedir nada? Todo mundo deu risada. Por quê? Porque a gente não dá conta. A gente não dá conta de orar 5 minutos sem pedir. Por quê? Porque a gente transformou oração em um negócio que não é relacionamento, não é diálogo. A gente transformou oração naquilo que um filho chega para o pai quando ele está interessado em algo, é o que o Tiago e o João estão fazendo. É uma oração ruim, mas é uma oração. Parecido com várias orações que nós fazemos. Como se Cristo estivesse diante de nós apenas para a obtenção dos nossos favores. E a questão do pedido em si, eles sabiam o que eles estavam pedindo. O conceito de uma monarquia oriental era, obviamente, o rei, detentor de todo o poder, mas aqueles que estavam ao seu lado, seu braço direito, aquele que estava à direita, aquele que estava à esquerda. Então, eles estão pedindo, ok, Senhor, o Senhor detém todo o poder, mas nós podemos participar da extensão desse poder? Já falei isso para vocês, mas Mateus 20 vai dizer que esse negócio é tão estranho que eles envolvem a mãe deles nesse negócio. Eles pedem para a mãe falar com Jesus. Essa versão do texto não nos traz, mas a mãe vai falar com Jesus. É triste. E talvez a expressão que vem à minha mente agora, ela é um pouco forte, mas o nome disso é prostituição. Sabe por quê? Quem lucra com intimidade é prostituta. É prostituição. Tem gente que acha que ser íntimo de Deus é estar próximo o suficiente para poder ter dele aquilo que se pede. O nome disso é prostituição. A gente está cobrando pela intimidade. A gente está querendo ser íntimo de Deus para poder ver aquilo que a gente lucra com Ele. Prostituição espiritual. E aí Jesus ele fala do cálice, ele fala, gente, vocês não estão entendendo o que vocês estão pedindo. Esse cálice que eu estou bebendo, e nós sabemos que cálice é esse. O cálice da ira de Deus que haveria de ser derramado sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus seria a personificação de todo o pecado. E Deus haveria de julgar todo o pecado. O meu, o seu, de toda a humanidade, no passado, no presente. E até aqueles pecados que sequer ainda foram cometidos. Porque Deus é um ser atemporal. Ele consegue olhar para todas as coisas, o fim e o princípio e o meio de tudo isso. E depositar em um momento, no tempo e na história, a sua ira sobre Jesus. E é por isso que na cruz do Calvário, Jesus ele olha para os céus e ele estava certo. Não é que ele sentiu-se abandonado, ele foi abandonado e ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? O pai não responde, porque o pai não conseguia olhar para o filho, porque o meu pecado e o teu pecado estavam sobre ele. E se o pai pudesse responder, ou se o pai se prontificasse a responder, ele diria, meu filho, eu te desamparei agora por esse momento, porque eu não consigo ver, não consigo enxergar, não consigo te olhar por aquilo que você se tornou nesse momento. Eu não consigo olhar para você e demonstrar o meu amor, porque agora eu preciso julgar o pecado e derramar o cálice da minha ira. Jeremias 23 fala sobre isso, Apocalipse 14 fala sobre isso. Então Jesus olha para Tiago e João e fala, ok, vocês vão beber esse cálice. Vocês serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Vocês terão parte daquilo que vocês estão pedindo. E nós sabemos pela história, Tiago foi o primeiro dos apóstolos que morreu, assassinado por Herodes, decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ao seu próprio pedido, porque não se considerou digno de morrer da mesma maneira como seu mestre. Prestes a ser crucificado, ele disse, não, vira a cruz,
porque eu não sou digno de morrer da mesma maneira que meu mestre morreu. Tomé foi transpassado por lanças. Mateus teve sua pele arrancada, ele foi esfolado vivo. Bartolomeu também esfolado vivo. Matias morreu na fogueira. Outros apóstolos morreram apedrejados, perfurados por lanças, com flechadas, brutalizados das mais diferentes formas. Eles tomaram parte desse cálice. Não o mesmo cálice da ira de Deus, que haveria de trazer a restauração à humanidade, mas eles partilharam do sofrimento de Cristo, tal como haviam pedido mesmo sem saber. Só que Jesus diz, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados, ou para quem foram preparados. Jesus reconhece a soberania de Deus. E aí você lê o versículo 41 e fala, ok, alguém sensato aqui. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, você fala, ok, tem esses 2 aqui que pisaram na bola, mas os outros 10, Jesus está discipulando esses caras tem 3 anos, eles vão dar uma bronca em Tiago e João, certo? Certo, gente? Não? Não, né? Ficaram indignados com Tiago e João. A ideia desse texto, a ideia dessa indignação, porque outros evangelhos nos falam a mesma coisa, não é que eles ficaram indignados com a proposta de Tiago e João. Eles ficaram indignados porque eles pensaram, como eles são cara de pau de ir na frente de nós? Como é que nós não pensamos nisso antes? Como é que, Jesus está falando da morte dele, como é que eles já passam a mão no testamento? Que negócio é esse? Ficaram indignados. Então, esses 10 não são menos carnais que os outros 2. O pecado dos primeiros 2 era a sede pelo poder. Dos últimos 2 era inveja. Inveja porque os outros se adiantaram naquilo que era a proposta do poder. E sabe o que é pior? Eles ficaram tão indignados que eles devem ter ouvido Jesus falando, beleza, vou responder a tua oração. Vocês vão beber do cálice. Eles devem ter pensado o quê? Vão participar de um banquete com Jesus. E os caras se adiantaram, Jesus disse que vai rolar, então nós nos demos mal. Não entenderam nada. É interessante pensar como o nosso desejo por grandeza e poder sempre gera rupturas relacionais, não é? Sempre. Você quer ser grande, você quer ser poderoso a partir do padrão do mundo, se prepare para perder amigos. Se prepare para ver desgraças acontecendo, porque é só isso. A manutenção do nosso ego só gera divisão. Não há nada bom que pode surgir disso. Diferente daquilo que é chamado como fruto do Espírito, isso é obra da carne. E as obras da carne levam à morte. Mas Jesus os chama e diz, vocês sabem, Jesus entende que eles precisam compreender o que está acontecendo. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Acho que mais claro, impossível. Então, sabe esse povo que manda em tudo? Sabe os reis? Sabe o pessoal que está no trono? Sabe os governantes? E aí eu imagino, eu gosto de ler a Bíblia ouvindo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia vendo a Bíblia. Então eu imagino quando Jesus está falando, então sabe esse povo? Sabe os poderosos? Então lembre-se que eles têm em mente que Jesus vai ressuscitar em glória, em poder, em autoridade. Então, o Cristo ressurreto, ou o Cristo que está prestes a morrer e ressuscitar, está dizendo, sabe esse povo que tem todo o poder? Sabe esse povo aí que manda em tudo? E eles devem estar assim, sei, continua. Então, não vai ser vocês não. Pula fora. Esse não é o meu projeto para vocês. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, olha aqui o desejo sadio pela grandeza. Entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Aqui Jesus está falando sobre autoridade. E talvez você já ouviu falar sobre autoridade. Talvez você se submete à autoridade do seu chefe. Talvez você é o chefe, então você exerce a autoridade mandando nos teus empregados. Mas isso é autoridade como o mundo vê. Na lógica do mundo,
Os maiores são aqueles que exercem poder. Autoridade no reino de Deus não é medida por em quantos você manda. Autoridade no reino de Deus é medida por quantas pessoas você serve. Guarde isso. Não há autoridade naquele que manda. A palavra de Deus fala da submissão às autoridades. A palavra de Deus fala inclusive da submissão pastoral. Está lá na carta aos Hebreus. Quando fala, submetam-se aos seus pastores, ouçam aquilo que eles têm a dizer, porque eles são responsáveis pela vida de vocês. Mas, sabe qual é o momento que eu, como pastor, perco a autoridade? Quando eu penso que a prerrogativa da minha função é para exercer juízo e poder, e não serviço. Nesse momento, qualquer líder perde a autoridade. É por isso que, inclusive, pastores autoritários não entenderam a proposta do reino de Deus. Autoridade no reino não é medida em quantas pessoas você manda, mas por quantas pessoas você serve. Quantas pessoas são abençoadas pela tua vida? Gostaria que você pensasse sobre isso. Porque Jesus está falando de serviço. E ser servo é ser um agente de liberdade, é liberar o próximo, é dar liberdade ao outro. Ele está com fardo, ele está com peso, ele está com uma função que ele não consegue lidar com aquilo. Você fala, ei, deixa eu te servir. O que eu estou dizendo? Deixa eu fazer por você, ou deixa eu fazer com você. Para quê? Para que você possa fazer outra coisa. Deixa eu te dar o suporte, deixa eu ser a plataforma pelo qual você vai ser abençoado por Deus. Isso é servir, é liberar meu próximo. E servir vai muito além de fazer coisas boas. Servir não é fazer algo pelo qual você vai se beneficiar posteriormente. Isto não é serviço, o nome disso é investimento. Quando eu faço algo bom por alguém, por mais que essa coisa seja boa, e temos que aprender de uma vez por todas, aquilo que importa no Evangelho não é apenas o que você faz, mas aquilo que lhe motiva a fazer. Não é o que você faz, é o que lhe motiva a fazer. Você pode ter a ação melhor do mundo, se você está fazendo pelo outro, apenas esperando algo em troca, ou fazendo pelo outro, não como agente de libertação, mas como escravizador do outro. De que maneira? Agora você me deve um favor, e você sabe disso, eu sequer preciso verbalizar, e um dia a conta vai chegar. Isso não é servir, isso é investir, porque quem investe quer obter lucro. Quem investe, em algum momento vai querer sacar. E às vezes a gente está sacando a vida de pessoas ao invés de libertar as pessoas. Serviço é outra coisa. Serviço é abrir mão das minhas necessidades momentâneas em prol da satisfação da necessidade do outro. Na igreja de Cristo, quando alguém tem uma necessidade, toda a comunidade tem uma obrigação. Não é favor, é justiça. É evangelho. Hoje Deus me permitiu viver uma experiência bem didática, digamos assim, nisso. Estava perto do horário do almoço, minha esposa virou para mim e falou assim, amor, você lava a louça para eu fazer almoço? Eu estava ali, deitadão, tranquilo, domingo. Ela falou, você lava a louça para eu fazer almoço? E ela pediu de um jeito tão carinhoso que eu não tinha o direito de falar não. Né? Quem sabe seria uma bênção para mim se ela pedisse, você não vai lavar a louça não? Aí eu já tinha o direito de falar, não vou, por quê? Né? Mas não dava, do jeito que ela pediu não dava. Ela falou, você lava a louça? Eu só me levantei e fui. Eu fui assim, praguejando por dentro, sabe? Você já passou por isso? Não? Homens. Fui mudo. Entrei mudo, saí calado. Eu estava ali lavando a louça, e eu tenho todo um projeto na minha cabeça quando eu lavo louça. Parece bobeira, mas não. Então eu tenho todo um sistema e eu estou ali lavando louça. E se tem uma coisa... Esposas, eu quero dar um conselho para as esposas. Eu tenho certeza que os maridos serão solidários a mim.
Você quer assim testar os limites do seu marido? É quando ele está no último copo e você vem ajudar trazendo o resto de louça que está espalhado pelos cantos e você não viu. Então, quando eu estou terminando a louça, essa eu não tinha visto mesmo, ela me vem com uma frigideira suja. Ela fala, faltou essa daqui. Aí eu me segurei, eu falei, meu Deus do céu, por dentro eu quase explodi. E naquele momento, não, mas é sério, naquele momento, veio a voz de Deus assim na minha mente, no meu coração. Você vai falar sobre o que mesmo hoje à noite? Eu falei, serviço. Eu sou um pecador mesmo. Aí eu engoli seco de novo. Eu não ia engolir seco dessa segunda vez. Eu ia falar, você sabe que eu odeio que você faz isso. Eu ia falar alguma coisa parecida com isso. E eu peguei a frigideira, eu lavei a frigideira, terminei, lavei a pia e deixei lá, tudo prontinho. Servir é abençoar o outro. É permitir que o outro seja tudo aquilo que ele pode ser. É ser um canal de bênção da parte de Deus. Mas, Diego, você está falando de louça. Então, eu estou falando de louça, sabe por quê? Porque Jesus disse que se você der um copo d'água com o coração correto, você serviu. Não é maravilhoso? Às vezes a gente pensa que, eu quero servir a Deus. Como se fosse servir a Deus apenas atitudes assim mirabolantes. Sabe, como se servir a Deus fosse uma coisa só para aquele pessoal que a gente vê viajando o mundo. Não. Você pode servir a Deus. De que maneira? Servindo as pessoas. É abrir mão das minhas necessidades momentâneas em prol da satisfação da necessidade do outro. E aí eu me pergunto, como será que seria? Imagine como seria a nossa família, nosso ambiente de trabalho, nossa igreja, nossa sociedade, como seria se nós entendêssemos que o nosso papel como cristão é nos entregarmos de modo a beneficiar o próximo? Você já imaginou como é que seria? Eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas imagina se todos vocês, essa noite, viessem com uma mentalidade só. Uma mentalidade. Não é a mentalidade, eu vou para o culto para receber uma boa palavra para mim. Não é eu vou para o culto para ver se as músicas que serão tocadas no louvor serão as músicas que me agradam. Não é eu vou no culto para ser abençoado. É muito eu no nosso cristianismo, está entendendo? É muito eu. A gente tem que parar de conjugar o eu. Imagine se todos nós saíssemos de casa com uma missão. E qual é a missão? Hoje eu estou indo para aquele culto com uma missão: servir os meus irmãos. E não importa o que aconteceu, eu não vou sair daquela igreja enquanto eu não servir alguém. Seja num abraço, seja numa palavra de encorajamento, seja num copo d'água, seja numa cadeira, seja num ofício de culto. Gente, a gente está com tanta coisa aqui, a nossa igreja, Deus tem trazido mais pessoas, a gente está com tanto trabalho para fazer. A gente tem oportunidade no louvor, a gente tem oportunidade na mídia, a gente tem oportunidade na recepção, a gente tem oportunidade no ministério infantil, a gente tem oportunidade no caminho melhor. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta oportunidade de servir. Basta você entender, basta eu e você entendermos que o propósito do cristão é servir. É abençoar o outro. É abençoar o outro. Acho que 2 semanas atrás, um casal me ligou, sábado à tarde. O que a gente faz sábado à tarde, gente? Normalmente, descansa. Sábado à tarde, o casal me liga, Diego, você está com a chave da igreja? Eu falei, estou, por quê? Então, porque o som não estava legal no último domingo, a gente gostaria de pegar a chave, se você nos permitir, mexer no som, equalizar. Sabe o que eles fizeram? Eles doaram o tempo deles de descanso, no final de semana. Sabe para quê? Para abençoar vocês. Isso é tão maravilhoso que se eu não falasse, isso é só um exemplo pequeno, mas se eu não falasse, você nunca saberia. Por quê? Porque o verdadeiro servo é esse, que não faz algo para aparecer a partir daquilo que se faz. É aquele que enxerga uma necessidade e diz sim para o cumprimento daquela necessidade. Ontem, sábado, tinha uns 10 jovens, o pessoal da mídia. Passaram o sábado num tempo de comunhão, mas também num tempo de trabalho.
Por que esses 10 jovens, mais líderes da mídia, por que eles estavam reunidos num sábado à tarde, segundo sábado seguido? Para discutir como melhor servir vocês. Porque um quer saber melhor sobre fotografia, o outro quer saber melhor sobre gravação em vídeo, o outro quer saber melhor sobre projeção, o outro quer saber melhor sobre gravação em áudio, o outro quer saber melhor sobre edição de vídeo. Não é maravilhoso que todo domingo a gente chega aqui e está tudo pronto? Como eu brinco com o Nilton, não dá trabalho nenhum, né, Nilton? Eu e o Nilton, a gente tem quase uma piada interna. Tem um outro irmão nosso que também está aqui. Ele adora fazer alguns pratos, cozinhar. E aí põe lá a carne 8 horas para assar. Aí o Nilton fala, rapaz, eu chego lá, está tudo pronto, não dá trabalho nenhum. Que a gente brinca, mas esse irmão tem prazer de fazer isso. Né? Ele fala, não, eu faço questão de assar. Então, todo domingo não dá trabalho nenhum. Claro que dá trabalho. Tem um monte de gente trabalhando aqui, mas sabe o que é maravilhoso? Tem mais trabalho para ser feito. E Deus quer usar a tua vida. Quais foram os dons que Ele te deu? Eu não tenho dom nenhum. Não, vamos passar um tempo junto. Você tem dom sim. Você tem talento. Você tem aptidões. E não só aqui, não é só ofício de culto. Servir, gente, é ser bênção na vida dos outros todos os dias. É servir na nossa família, é servir no nosso ambiente de trabalho, é servir na universidade, é ser bênção na vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Hoje eu vi os dados de uma igreja que eu gosto muito, é um referencial para mim. A Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo. Eles estão com uma frequência de culto dominical de 8.000 pessoas. Todo domingo passam 8.000 pessoas lá. Está grandinha. Mas se tu pensar 8.000 pessoas para São Paulo, 19 milhões de pessoas, a gente pensa que é muita coisa, não é? Tem tanto mais gente para ser alcançado. Mas enfim, de 8.000 pessoas aí, eu vi que eles têm um grupo de voluntariado de 1.000 pessoas. Eu falei, caramba, 1.000 pessoas, 1.000 voluntários. Com 1.000 voluntários a gente vira essa cidade de cabeça para baixo. Mas eu pensei, não, é pouco. Porque como número absoluto é muito, 1.000 pessoas, certo? Trabalhando em prol do reino de Deus. Mas 1.000 para 8.000 quer dizer que enquanto 7 fica sentado, o 8º trabalha. Quer dizer que 1 está fazendo trabalho para 7. Quer dizer que apenas 1 em cada 8 entendeu que a proposta do Evangelho é servir. E como é que nós sabemos disso? Porque Jesus nos disse. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, versículo 45. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao ensinar sobre serviço, Jesus está dizendo, eu me incluo nisso. Eu sou aquele que primeiramente estou dando o exemplo a vocês. Você se lembra de João 13, versículos 13 a 17? Ele diz, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, a atitude do servo mais baixo da casa, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Por isso que Jesus é nosso maior exemplo, gente. Como é que Jesus serviu? Jesus serviu integralmente. O que ele entregou? Tudo. Ele se entregou plenamente. Ele entregou plenamente a sua vida para o benefício da humanidade. O que é que Jesus ganhou com isso? Nada. Jesus precisava morrer por si mesmo? Não. Ele tem algum benefício a partir da sua morte? Não. Isso é verdadeiro serviço. E se nós nos denominamos cristãos, isso significa que Cristo deve ser visto em nós. E às vezes a gente se pergunta sobre como mostrar Jesus, como falar de Jesus. Eu tenho uma sugestão muito simples. Você quer mostrar Jesus? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Pare de se aproximar das pessoas a partir de uma lógica de relações custo-benefício. Pare de pensar, e honestamente, eu tenho que ser lembrado por Deus disso que eu estou dizendo.
Chega alguém na igreja animado, com dons, com talentos, e aí o que você pensa naturalmente? Eu estou pensando em prol do reino de Deus, mas eu tenho que sempre pensar que eu devo sondar o meu coração. Porque chega alguém e eu falo, caramba, essa pessoa seria perfeita para tal coisa. Talvez a minha motivação seja correta, talvez às vezes não. Nós não queremos usar pessoas, nós queremos servir pessoas. Quando as pessoas entrarem aqui dentro, nós não devemos primeiramente perguntar o que elas podem fazer. Nós devemos nos perguntar o que nós podemos fazer em prol delas. Não é o que você pode oferecer para nós, é como nós podemos te abençoar, como nós podemos cuidar de você, como nós podemos te servir. Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Resgate, você sabe o que é um resgate? Mas eu fui olhar no dicionário. Resgate no dicionário é libertação do local em que se estava preso, mediante o pagamento de um valor. Resgate pode ser o valor pago por essa libertação, a ação de livrar ou de libertar, a quitação de uma dívida como resultado de seu pagamento, a ação de recolher os sobreviventes de um naufrágio, de um acidente, de um crime, de um atentado, ou seja, de um salvamento. Então, o que Jesus fez? Jesus se tornou servo não apenas para nos trazer um benefício, não apenas para nos trazer uma bênção da parte de Deus. A atitude definitiva de servo da parte de Jesus Cristo carregou um fardo que jamais seríamos capazes de carregar: o peso do pecado e da morte. Nós possuíamos tantos mestres, não é verdade? Nós éramos escravizados antes de Jesus pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo anseio por poder. Nós éramos escravizados pelo dinheiro. Nós éramos escravizados por relacionamentos doentios, pelos nossos vícios. Quem sabe escravizados pelo medo. Ou talvez escravizados pela culpa de algo no nosso passado. E nós não conseguíamos lidar com essas coisas. E todos esses mestres que nos governavam, eles eram tiranos. Nós estávamos completamente prostrados diante de cada um deles. Mas agora nós temos um outro mestre. Um mestre gentil, que nos ensinou a servir. De que maneira? Servindo. Que nos comprou por alto preço. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 23, nos dizem: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E preste atenção: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. João 15, 16 e 17, vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, e este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Às vezes nós ouvimos algumas palavras de Jesus, e algumas delas que nos são mais preciosas, nós acolhemos com prontidão e rapidez. Então, quando se fala da salvação, quando se fala da graça de Deus, quando se fala do resgate, nós acolhemos isso, mas outras nós ouvimos tal como quem ouve uma sugestão, como se fosse direito nosso acatar ou não a sugestão de Cristo Jesus. Por exemplo, o serviço. O que Jesus está nos dizendo, meus irmãos, é que não há evangelho sem serviço. O que é a cruz? A cruz é o símbolo último de um Deus servo. É isso que a gente está estudando desde o início de Marcos.
A história do Deus servo, a história de alguém que abandonou a sua glória para nos servir, a história de alguém contada também pelo apóstolo Paulo, Filipenses 2, a partir do versículo 5, que esvaziou-se de si mesmo, tornou-se como um de nós, e sendo como um de nós, não se limitou a isso, mas tornou-se servo. E sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou. Assim como não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem serviço, não há o evangelho do eu, só há o evangelho quando o nós é conjugado. Então não é mais o meu culto, é o nosso. Não é mais o meu pai, é o nosso. Não é mais a minha bênção, é a nossa. Não é mais a minha dificuldade, é a nossa. Não é mais a minha tristeza, é a nossa. Não é mais a minha alegria, é a nossa. É tudo nosso, literalmente. Porque tudo no Evangelho é conjugado no plural. Não existe mais o eu, só existe o nós. E quem não entendeu isso, não entendeu o Evangelho. E porque é o nós vamos servindo uns aos outros. Sendo assim, o que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é a comunidade que entende que possui um chamado de aliviar os pesos e as cargas uns dos outros. A Igreja de Cristo é uma comunidade que aprendeu a amar, perdoar, cuidar, servir. A Igreja de Cristo é o lugar, e falando agora dessa comunidade em específico, a Calvary Campo, um não cristão, quando ele entrar aqui, gente, ele tem que sair daqui encantado. Se ele não sair daqui encantado, nós estamos falhando. Se ele não sair daqui maravilhado pela maneira como nós nos amamos, pela maneira como nós cuidamos uns dos outros, pela maneira como nós servimos. Eu vou além. Um ateu tem que entrar aqui e ele tem que, por ter entrado aqui, começar a crer em Deus. Por quê? Porque ele viu Deus em mim e em você. Não é possível que o camarada entre aqui na comunidade daqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são filhos de Deus e não vejam a Deus, porque era impossível olhar para Jesus e não ver a Deus. Ele disse: quem viu a mim, viu o Pai. Então essa mensagem também é para nós. Quem olhar para nós deve enxergar Deus. De modo que é impossível alguém entrar aqui e sair da mesma maneira. As pessoas têm que entrar aqui e ficar desesperadas, enlouquecidas e perguntar para mim ou para qualquer um de vocês: como é que eu faço para fazer parte desse negócio? O que vocês estão fazendo aí que é diferente a maneira como vocês vivem? Como é que vocês cuidam uns dos outros? Vocês acolhem quem chega? Como é que é esse negócio? Vocês perdoam uns os outros, mesmo quando o cara pisa na bola com você, você dá a segunda, terceira, décima, milésima chance. Que negócio é esse aí que vocês estão fazendo? E a gente fala: então, é Deus em nós. É Deus em nós. Você quer conhecer a Deus? Então vem andar aqui com a gente que você vai conhecer a Deus. Porque aqui a gente serve um ao outro, porque foi assim que o nosso mestre nos ensinou, então nós não temos uma outra opção. É isso. Essa é a comunidade de Cristo Jesus, que vai aliviando os pesos e cargas uns dos outros. Que a gente possa viver isso, em nome de Jesus. Amém?